Existe uma sequência para fazer esse trabalho e uma dança que acontece entre eles. Então, o ideal é você começar diminuindo a compulsão do seu instinto dominante. Então, aqui como autopreservação, essa necessidade de controle que vai ter, de se autopreservar em excesso, de controlar recursos, de se apegar, tem que ver em qual área da vida que ela está colocando. Isso por detrás tem um medo muito grande. Tem uma questão com a relação de olhar para a vida de uma forma de escassez, não acreditar numa abundância da vida, de que ela vai prover quando as coisas precisarem. Então eu tenho crenças que precisam ser ressignificadas, crenças de escassez na autopreservação, relação com a questão da nutrição da mãe terra, relação que tem a ver com a nutrição da minha saúde, das minhas estruturas, tudo que tem a ver com a nutrição maternal, com o cuidado e manutenção da minha existência. Uma das coisas que tem numa autopreservação muito alta é uma crença de que da falta, né? Então eu tenho tudo o que eu preciso, mas ainda sinto que falta. Eu sinto que eu vou perder. Eu olho para minha saúde e acho que não está o suficiente. Eu sinto que eu não tô, que algo pode acontecer, né? Então eu procuro me fechar, me segurar, me apegar e as minhas preocupações vão muito ligadas a essa coisa de que eu preciso manter coisas, manter saúde, senão eu vou perder. Que crenças limitantes estão por detrás? Um bom trabalho já seria começar a identificar quais as crenças estão ligadas nesse autopreservação e começar a lidar com essas crenças para que elas se transformem em crenças de fluxo, de desapego, crenças ligadas a permitir que eu não precise guardar, segurar tanto, porque existe um fluxo na vida. Então, começar por crenças é um caminho. Outra coisa são os traumas associados a isso. Então, da onde vem essa sensação emocional de que algo vai ser tirado de mim, se aquela coisa, aquela casa, aquela roupa, aquele dinheiro, aquela questão for tirada de mim, eu vou me perder. Então eu tenho uma questão emocional que foi imprintada muitas vezes na minha infância e que me dá essa sensação de que se eu não ficar super alerta, super vigilante ali, algo de ruim vai acontecer. Então uma outra coisa que a gente costuma fazer é um processo de regressão a esses momentos, regressão a momentos importantes onde essa sensação de falta veio e todo um trabalho de ressignificação emocional que acontece por respiração, por hipnose, por reprogramação do corpo, por liberação, até por constelações. E aí são uma série de processos que acontecem no NA Coaching Cura dos Instintos. Então, é uma série de processos de cura emocional, né, de liberação de trauma, para uma série de processos de cura de questões que estão impregnadas no corpo, que esses a gente atravessa mesmo lá no curso de NA Coaching Cura dos Instintos. Agora, outras coisas que podem ir sendo feitas, por exemplo, um próprio processo de psicoterapia colocado nas questões de uma autopreservação dominante. Ou seja, por que essa sensação de falta? Por que essa sensação de que vai acabar? Da onde ela veio? Em que áreas da sua vida isso está colocado? É importante entender. É no dinheiro? É no cuidado com o corpo? É na manutenção da minha casa? É no excesso de rotinas? É no excesso de necessidade de uma previsão? É nessa questão de que estão invadindo o meu espaço? Aonde que essa autopreservação se desdobra? E também dá para trabalhar com psicoterapia nesses desdobramentos e já começa a diminuir um pouco da compulsão dele. Então, quando eu começo a curar a minha posição existencial em relação a esse arquétipo da mãe nutridora, da mãe natureza, que sempre vai me dar, através da sua raiz, um alimento, eu estou sustentado por ela, por suas estruturas, pelo ninho que ela me dá. Então, esta relação energética, mental, emocional, física, de falta, de corte de cordão umbilical, de insuficiência, vai gerar, portanto, essa necessidade, essa sensação de que aquilo está sempre me faltando, desdobrado em áreas diferentes do ser humano. Então, começar a fazer essas curas através dos vários instrumentos vai fazer que o meu autopreservação se acalme, e aí ele não está engolindo tanto foco, tanta energia, eu começo a sobrar energia para trabalhar os demais, né, o social e o sexual. A gente vai olhar também para o instinto social, apesar dele ser intermediário, a forma como a gente lida com isso aqui no Instituto, na técnica do Cura dos Instintos, é que ele também tem associados a ele, como instinto do meio social,
compulsões e faltas. E muitas vezes, como ele é mais maleável, são mais fáceis de curar, mais fáceis de tratar das compulsões, mais fáceis de cuidar das faltas. E aí a gente usa a energia muitas vezes dele, equilibra ele com mais facilidade. Isso também ajuda a equilibrar e a dar foco e a sustentar um pouco do excesso que está lá impregnado no autopreservação. E aí, é claro, vai chegar um momento que uma grande parte desse jogo, mas isso normalmente vai acontecer depois de você já ter cuidado bastante dos outros dois, é começar a descongelar o instinto sexual. Porque a quantidade de energia psíquica, de energia vital presa no instinto congelado é gigantesca. Só que aí vai ter uma questão traumática ligada a ele, que normalmente associadas a vidas anteriores, tem a ver com uma série de coisas entre masculino e feminino, tem a ver com a guerra, né, opressões. Quando eu falo de mulheres, às vezes tem a ver com histórias de violência antigas, histórias de opressão, histórias, às vezes até muito mais viscerais que envolveram, por exemplo, para quem tem essa ancestralidade, uso de magia e uma série de outras coisas que estão atreladas, uso de sedução excessiva ao instinto sexual. Só que a vergonha e a defesa que o nosso sistema tem, que o nosso corpo tem para lidar com o instinto reprimido é muito alta. Então, no fundo, a gente vai aumentar a energia de sexualidade, vai ter que ir com muito cuidado, muita proteção, muito carinho, essa coisa de olhar para mim, começar a deixar essa energia existir, ver quais culpas tem atreladas a ela, quais vergonhas estão atreladas a elas. Como é que eu posso deixar isso acontecer? Será que tem uma atividade que faz isso naturalmente? Será que eu me sinto segura, por exemplo, na dança para deixar a energia sexual entrar? Ou será que tem outras atividades que eu faço que naturalmente eu me sinto mais segura para ir entendendo e permitindo a presença da energia sexual sem a memória, mesmo que inconsciente, de que isso vai servir para que eu seja atacada ou destruída, porque são memórias inconscientes. Lidar com tudo isso no seu jeitinho vai descongelando isso e causando o equilíbrio também. Então, eu poderia te dar outras atividades aqui, mas eu sempre gosto de ir mais fundo na questão do como se cura realmente algo para sempre, uma transformação que muda a vida. E aí a gente tem que trabalhar nos horizontes das causas. Por isso te dei uma resposta um pouco mais profunda, de trabalhos processuais e tal, e não só necessariamente ações para serem feitas, porque as ações elas trazem algum ganho, mas na prática, quando eu falo desse nível de instintos, eles tendem a voltar para trás se eu realmente não entrar nas questões que estão associadas por detrás disso. Tá bom? Mas se tiver mais alguma pergunta específica, não, Nicolai, mesmo assim, eu quero que você me dê dicas bem práticas aqui no dia a dia para dar uma melhoradinha só, nem que não cure. Aí me responde de novo, logo eu vou por box, eu te falo algumas coisinhas simples que já podem ir ajudando nesse processo, tá bom? Mais para cuidar do sintoma e menos da causa, mas ajuda também, são úteis. Vamos lembrar também que a própria consciência, né, a autoconsciência desses padrões, ela vai te levar, através de um processo de observação e de parar com o automático, a também cuidar e equilibrar isso. Então, como 9 autopreservação, essa autopreservação, esse automatismo do corpo, essas rotinas, né, que a autopreservação deseja, vão acontecer no 9. E ele vai acabar se tornando uma pessoa que vai se perder, por exemplo, em hábitos, em rotinas, em coisas que ele fica fazendo sem parar igual, livros que ele lê, séries da Netflix sem parar, coisas automáticas e rotinas vão acabar engolindo a vida de consciência dele. Então a máquina dele vai ficar presa nisso. Então o fato de eu colocar consciência nisso já vai me ajudar pra caramba. Assim como lembrar assim, a importância, né, de eu combinar uma energia sexual baixa, onde eu olho para mim, não me acho tão atraente, não quero brigar, não quero entrar em conflito, tenho medo daquela energia alta. Combinando isso com 9, então você pensa que o meu 9, que vai já querer se anestesiar, que não vai querer entrar em briga, que não vai querer olhar para mim, ainda vai combinar com uma energia sexual que não vai querer olhar para minha beleza, para minha força, para minha briga, entrar em conflitos. Então eu tenho uma zona de risco aí, uma sombra de não olhar para mim, de não brigar, de não pegar as coisas que eu quero fazer na unha, de não ter os rompantes, né? Uma tendência extrema
extremamente alta de se perder em rotinas, se perder numa vida automática, no autopreservação, e não ter a força do sexual para romper isso, ainda junta com o 9 do hábito. Então essa autoconsciência é extremamente relevante, com aceitação.